É que eu quero apresentar alguém muito especial para mim, para nossa família. Eu continuo chamando ele de Caio, não tem jeito. Por quê? Porque há 19 anos atrás, Deus nos concedeu a oportunidade de abrir um clube de aventureiros numa igreja. Abre parênteses, desbravadores. Eu continuo com falar aventureiros até hoje, mas é desbravadores. Desbravadores, tá bom, são desbravadores. Eu gostaria de abrir um parêntese. Se você acha que você é chamado para uma tarefa que você não é capaz, a minha história começa assim. Eu tinha 1 ano e pouco frequentando o Clube dos Desbravadores, recém-batizada, frequentava o clube em outra cidade, inclusive em outro distrito, e eu frequentava essa igreja, a igreja de Vila Buarque, 120 membros, e não tinha um clube. E eu falava, não, tem que abrir um clube aqui também, essas crianças precisam, esses jovens precisam estar envolvidos nos desbravadores também. Capacidade eu não tinha, mas Deus não chama os capacitados, Ele habilita, Ele capacita aqueles que precisam. Eu abri um clube de aventureiros no ano de 99. Desculpa, é que meu símbolo mudou, ele ficou meio arredondadinho assim agora, ele não é mais um triângulo, ele ficou meio arredondadinho. Desbravadores, o Clube Desbravadores Antares, na igreja de Vila Buarque, e nós começamos as atividades lá. E o Caio estava nessa primeira geração de desbravadores. E Deus nos abençoou com um trabalho maravilhoso naquela igreja. Uma família, a família do Caio sempre esteve muito grata, muito forte no meu coração. Ele é pastor, tá, gente? Mas não tem jeito, vai ser Caio para sempre. Porque eu continuo olhando e vendo aquele menino de 13 anos de idade, só dente, magricelo, feito um palito, e que na hora que eu levava para acampar, eu tentando socar tudo que precisava para um acampamento, dentro de um ônibus. Depois que eu arrumava tudo, eu olhava e estava o Caio agarrado com travesseiro. Eu falo, Caio, para que isso? Eu não sei travesseiro, eu vou levar com travesseiro. Você não carrega travesseiro até hoje? Não, demais, graças a Deus. Ou Senhor, obrigada. Mas Deus fez, a gente fez um trabalho maravilhoso. E dentro do estudo bíblico que nós fizemos na primeira etapa ali dentro da igreja, 11 se batizaram, incluindo o Caio. Então é com muitas felicidades. É claro que ficou meio pescoçudo, sabe? Faz tempo que ele se formou e eu mandava mensagem, Caio, quando é que você vem aqui em Atibaia? Depois a gente marca. Aí eu teve que chegar no casamento do irmão dele. Eu falava, vem cá, senta aqui do meu lado. Tu tá lembrando quem sou eu? Será possível que eu vou ter que pegar pela orelha para poder te levar em Atibaia? Que dia você pode ir? 4 de agosto, tá ótimo, tá marcado então. Então, com prazer, eu apresento para vocês um grande, amado, querido pastor Caio, de uma família que no futuro ele tem uma experiência muito linda para contar para vocês, mas vai ficar na segunda oportunidade que ele foi para a África, inclusive está indo novamente esse ano, não é isso? Mas aí a gente vai fazer depois um jantar a respeito disso. Então, por favor, tratem ele muito bem. É um menino que continua guardado, uma família que continua guardada com muito carinho no coração. Bom dia a todos. Bom dia. Feliz sábado. Eu fico muito feliz em estar aqui com vocês nesse dia especial, dia da asa e dia do Senhor também. E eu quero agradecer pelo convite da Adriana e também o Dinardi, né? A gente chama ele de Alexandre, mas o pessoal conhece. Tem 2 Alexandres ou tem 3 aqui? São 3 e os afiliados, né? Então, o Dinardi é um casal muito especial. Vocês viram um pouquinho da minha história. Continuo magricelo, depois usei um pouquinho o aparelho, resolvi um pouquinho os dentes, mas continuo sendo esse menino que eles conheceram, né? A gente cresce um pouco, a barba também, mas eu me considero sempre um menino nas mãos de Deus, e é com muita alegria que estamos aqui. Hoje só foi possível porque eu estou de férias. Peguei 10 dias aí de uma pausa, porque a minha esposa está grávida novamente. Nós temos uma menininha de 3 anos, Lisa, e o Oliver está chegando a qualquer momento.
Então estou aqui já olhando meio que no celular. A criança é que escolhe o dia e a hora, né? Ninguém sabe o dia nem a hora, só a criança. Mas nós estamos aqui na expectativa porque logo serei pai novamente. Minha esposa não pôde vir porque está evitando, né? Uma circulação nas pernas e toda aquela situação que a grávida com 38 semanas conhece. Mas ela mandou um beijo pro casal. A Júlia, né? A Júlia era um bebezinho naquela época. E a gente fica feliz em reencontrar aqui pessoas especiais. Estou vendo aqui o Paulinho e a Ana também. Eu fui por 3 anos pastor associado na igreja do Brooklyn e tive esse privilégio de passar ali. Aí foi onde eu conheci a família Braga, Maura, Margarete, Paulinho. Estou vendo aqui também o Sérgio, a casa, né? Samuel, é a menina, dos tempos de ECC. Então, foi um período muito significativo. E é com muita alegria que nós estamos aqui. Agradeço a recepção de vocês e o carinho também. Bom, Dia da Asa, Ação Solidária Adventista. Esse tema que nós vamos falar hoje é um tema que eu particularmente gosto muito, porque é algo que realmente fala não só ao meu coração, mas nós enxergamos na Bíblia toda a base para esse ministério. Eu quero agradecer também a abertura, pastor Eusébio. Muito obrigado, pastor, pela oportunidade que o senhor me deu também de compartilhar com a palavra aqui com a sua igreja, viu? Deus seja louvado pelo seu ministério e pela oportunidade que temos aqui nessa manhã. Eu resolvi então, irmão, aqui ó, mudar um pouquinho o nome do seu departamento. Em vez de Ação Solidária Adventista, eu coloquei ali Movimento Solidário Adventista. Porque quando nós falamos de ação, nós confundimos um pouquinho a questão do que fazer e o que precisa ser feito. A ação dá a impressão de algo que é feito e depois já termina, não é? Você tem uma ação, por exemplo, de escovar os dentes. Você não fica para sempre escovando os dentes. Você escova, enxava a boca e acaba ali, terminou. E assim com tudo que você realiza, a ação começa e acaba. Quando nós falamos de solidariedade, à luz da Bíblia e da revelação, nós chegamos à conclusão que, na verdade, a melhor palavra ali é movimento. Movimento. Então, movimento solidário adventista. Nós temos visto em muitos lugares, eu não sei se o passador vai conseguir alcançar, ou se é só dar um clique aí na tela. Vamos ver. Não, mas o dispositivo está lá atrás. Será que vai dar, Alexandre? Ou tem que virar um pouquinho mais o CPU? Senão fica muito mecânico aí. Vamos ver. Bom, passa aí para mim, por favor. Passa de novo. Essa é a parte da África que não vai dar tempo pelo período que nós temos aqui. Um dia a gente volta para falar um pouquinho sobre isso. Ação Solidária Adventista. Quando nós falamos de ação, na nossa igreja nós temos muitas ações, né? E graças a Deus por isso. Uma igreja dinâmica, a igreja adventista tem os melhores programas, os melhores eventos, pregadores, cantores. Todo mundo cristão, evangélico, protestante, admira aquilo que nós realizamos. Só que como pastor, eu sou pastor na Associação Paulistana, aí na região de Carapicuíba, quem conhece, eu sou um pastor distrital ali. Eu vou contar a minha realidade, eu não sei, pode ser que vocês estejam numa outra realidade, mas na minha realidade, a nossa agenda é entupida de coisas a serem feitas, programas a serem realizados. Então você tem ali programações só de semanas de oração, por exemplo, nós temos pelo menos 4 no ano, né? Jovens, família, dependendo da associação, mordomia, colheita, e uma quinta aí, né? A Semana Santa. Olha quanta coisa. Nós temos ali os convidados que chamamos,
os alvos, projetos, departamentos, a agenda de um, a agenda do outro, e ali então a gente vai ter que rebolar, né? Essa é a palavra, para poder conseguir numa mesma igreja fazer com que tudo funcione. E uma igreja como aqui de vocês, a Central de Atibaia, não é diferente. Pode ser que aqui tenha, por exemplo, mais de um evento acontecendo, e acontece bem, a igreja cresce, é gostoso, a gente participa, que coisa maravilhosa. Só que eu cheguei à conclusão que muitas vezes nós acabamos não participando de um evento, não participando de um movimento, perdão, mas de um evento. Então, por exemplo, os jovens seguem por um caminho, aí o Ministério da Mulher então parece seguir outro caminho, a ASA também, e aí as crianças, os adolescentes, aventureiros, trabalhadores, e a gente chega no final do ano, a gente descobre que nós nunca fizemos tanto, mas nunca fizemos nada também. Dá aquela sensação de estufamento, mas ao mesmo tempo aquela sensação de que alguma coisa ficou faltando. Eu tenho isso praticamente todo final do ano, sabe? A vida de um pastor não é fácil. O pastor Eusébio sabe muito melhor que eu, ele é muito mais experiente. É uma realidade difícil. E a gente faz, mas às vezes eu chego no meu final de ano e eu falo assim, mas eu sinto que faltou alguma coisa. Eu sinto que eu participei de muitas ações, mas nem sempre eu estive dentro de um movimento. Que movimento é esse? Nós vamos ver daqui a pouquinho. Então, o trabalho da ASA, a Ação Solidária Adventista, acabou sendo reduzida em cesta básica e mutirão de Natal. É ou não é? Você fala ASA, o que você pensa na hora? Cesta básica. Aparece uma pessoa necessitada na igreja, já manda para a irmã Quioca, né? Ou para a equipe. E aliás, parabéns para a equipe da ASA. Eu seja louvado, né? Uma equipe boa. Mas isso é um reducionismo mental, porque o trabalho da ASA é algo muito mais abrangente. Aliás, eu arrisco a dizer, estou falando da minha realidade, tá? Eu sei que a igreja aqui de vocês pode ser diferente, mas na minha realidade, na minha associação, muitas vezes eu percebo e sinto que a igreja joga sobre o departamento da ASA uma responsabilidade que é dela. A ASA é a testa, é a cara da ação solidária adventista, mas o movimento solidário é do povo de Deus. Quando a gente pensa assim, algumas coisas começam a mudar. Quando nós falamos de pobreza, na nossa mentalidade, pobre, a gente coloca tudo dentro de um pacotão, né, um saco, e a gente amarra aquilo ali e pronto, pobre é isso. Mas na Bíblia, olha como que a Bíblia é vasta no conhecimento a respeito desse assunto. Todas essas palavras, a Bíblia no Antigo e no Novo Testamento usam para se referir aos pobres. Pobre de espírito, pobre financeiramente, pobre mental, pobre de qualquer natureza que você pode conhecer hoje. Cada uma dessa palavra aí, nós poderíamos fazer aqui um estudo muito aprofundado. Não temos tempo para isso, mas olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 palavras para definir o que na nossa versão em português foi traduzido apenas como pobre, pobreza. E quando nós imaginamos o movimento de uma igreja viva que serve a comunidade, nós já imaginamos fazer alguma coisa relacionada à cesta básica no mutirão de Natal. Só que o pobre sente fome nos 12 meses do ano, não só em dezembro. Quando nós agimos assim, nós nos parecemos muito com Criança Esperança, não é? Nós usamos a Novo Tempo, eles têm a Globo. Quem tem mais sucesso no projeto, a Globo ou a Novo Tempo? A Globo. Tira um pouquinho a sua paixão pela religião que você pertence. Vamos falar de realidade. São 100 milhões de pessoas por dia que eles alcançam. Mas é um evento. Criança Experiência, o Teleton, é um evento. Muitas vezes nós fazemos isso, é Missão Caleb, é só em julho.
Cadê os Calebs aí, né? Mutirão de Natal, dezembro, outubro, novembro, dezembro, tá bom? Mas aí quando a igreja começa a ver aquele movimento, aquela ação, aquela empolgação, alimentos, 2 toneladas, né? A Adriana me informou ali, 3 toneladas que a igreja arrecada, que coisa linda, e aí a igreja pegando fogo. A irmã Kioca pega o microfone e fala assim: pessoal, muito obrigado, obrigado à liderança da igreja. Daqui a 1 ano a gente volta a falar sobre esse assunto. Ah não, pastor, mas aqui a coisa funciona diferente. Por isso que eu estou dizendo, é a minha realidade. Então, queridos, a questão que eu quero apresentar para vocês é o que, à luz da revelação e da palavra de Deus, nós temos por herança. Olha o que Deus colocou à nossa disposição no livro Beneficência Social. Aliás, esse livro aí é um livro que você não pode deixar de ler. Olha o que ela diz ali a partir da página 29. Eu fiz uma seleção porque são 4 páginas. Olha o que diz ali: o conteúdo do capítulo 58 de Isaías deve ser considerado como uma mensagem para esse tempo, mensagem a ser dada sempre e sempre. Lede cuidadosamente esse capítulo e compreendei a espécie de ministério que levará o que para as igrejas? Vida. Você está acordado aí ou você já dormiu? Está pensando na lasanha? Eu não sei o que o Alexandre e a Karine, eu vou chamar ela de Karine, né, Adriana, prepararam para mim. Eu vou almoçar na casa deles. Mas sempre que eu fui almoçar na casa deles, quando eu era moleque, era coisa boa. Calma, segura aí. Ajeita a solitária aí no estômago. Ela já vai ser bem cuidada, tá bom? Fica comigo aqui, ligado. Tudo bem? Quando alguém chega para você e diz: olha, eu descobri um segredo para trazer vida para o seu negócio, como é que você olha? Você que é um empresário, você que tem um estabelecimento, um comércio, pelo menos você quer ouvir: olha, seu casamento está com problemas. E aí chega um amigo e diz: rapaz, eu descobri o segredo do sucesso do casamento. O que você diz? Legal, é assim. Se você necessita, você está ali ansioso, você diz: me fala o que é. A revelação diz que existe um trabalho que trará vida a um departamento. É assim que está escrito lá? Vida ao quê? A igreja. Você percebe que a ação solidária adventista, na verdade, é um movimento. Olha o que ela continua dizendo ali: assim fazendo, estareis trabalhando nas linhas do ministério do próprio Jesus. A obra especificada nessas palavras é a obra que Deus pede que seu povo faça. Nada tem a temer do obreiro que se encontre, os obreiros que se encontrem empenhados na obra representada no capítulo 58 de Isaías. Esse capítulo é explícito e basta para esclarecer qualquer pessoa que deseje fazer a vontade de Deus. Há oportunidades suficientes para que cada um seja uma bênção à humanidade. A obra de beneficência recomendada nesse capítulo é a obra que Deus requer que seu povo siga nesse tempo. É a obra indicada por Ele próprio. Pastor, mas o que diz lá em Isaías 58? Agora até eu estou curioso. Abra sua Bíblia então. Nós poderíamos falar dessa citação aí depois do texto bíblico, mas resolvi criar essa expectativa no seu coração. Nós não vamos ler o capítulo inteiro, porque, como eu disse, precisaríamos de uma programação só sobre isso. Quem sabe na vigília que a Asa um dia pode fazer, né? Que a gente fala mais sobre esse assunto. Uma vigília que possa existir aí em nome da Asa. Porque o assunto é muito vasto, né? A gente só vai analisar aqui um pedaço dele. Pode passar, Alexandre, por favor. No capítulo 58 de Isaías, nós só lembramos desse capítulo, aqueles que dão estudo bíblico, nos versos finais, né? O verso 13 e o verso 14, que fala do sábado. Mas o contexto do capítulo inteiro é muito interessante, e é esse capítulo que a revelação diz que trará vida às igrejas. Então vamos lá. No verso 1, antes da leitura, vamos pedir aqui a bênção do Senhor mais uma vez. Pai, nós vamos agora
ler a tua palavra. Por favor, nesse momento te pedimos que a maravilhosa e perfeita pessoa de Jesus Cristo levante a voz como trombeta, anuncie ao meu povo a rebelião dele, a comunidade de Jacó os seus pecados, pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos, como se fosse uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Pedem-me decisões justas e parecem desejosos de que Deus se aproxime deles. Porque jejuamos, dizem, e não o viste? Porque nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é o agrado de vocês. Exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão em lixo, em brigas e socos brutais. Vocês não podem jejuar como fazem hoje, esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Olha que situação complicada. Isaías aqui apresenta um problema. Lá nós enxergamos então, aqui tem um esboço do capítulo, o contexto. Clama em plenos pulmões, mas o Senhor diz: vocês apenas fazem isso com intenções pessoais. Jejum, contendas e rixas ficam misturados ali na vida de Israel. E hoje não é diferente. Lá nas minhas quebradas, esses dias eu falei, lá nas minhas quebradas tinha alguém lá nas quebradas, aí ficou ofendida. Mas Carapicuíba, quem conhece também, é um bom lugar, mas são quebradas também. Lá nas minhas quebradas, muitas igrejas são divididas. É ancião que não fala com outro ancião, é irmão que não concorda com outro irmão, se tem um tal pregando, já procura outra igreja, né? Se parece muito com o contexto de Isaías. O chamado do Senhor vem ali a partir do verso 6, 7, 9, na segunda parte 10. Qual é o chamado que ele faz? Lembra daquele texto da beneficência social? O chamado é soltar as ligaduras da impiedade, olha o movimento aqui, ó. Desfazer a servidão, libertar os oprimidos, repartir o pão e abrir a alma com o faminto, recolher em casa os pobres sem lar, cobrir o nu, não se esconder do seu semelhante, fartar a alma aflita, tirar do vosso meio o jugo, o dedo injurioso e o falar injurioso. Esse é o chamado. Quais são as bênçãos? Opa, agora passou, acordou aqui. Quais são as bênçãos que nós alcançamos ao respondermos o chamado? No verso 8 ao 11, o profeta responde: romperá a sua luz como a aurora, a cura brotará sem detença, justiça irá diante de ti, glória do Senhor será a tua retaguarda, clamarás e o Senhor te responderá. Olha quanta coisa. Fartarás a tua alma em lugares áridos, fortificarás os teus ossos, jardim regado e manancial de águas. Entendeu? Porque essa mensagem trará vida às igrejas. Qual é a nossa missão? No verso 12 diz: seríamos chamados de reparador de brechas e restauradores de veredas. E qual é a identidade desse povo? A observância do sétimo dia, verso 13 e 14. Essa mensagem, meu querido, é para você. Então, o dia da asa, na verdade, deveria existir na agenda da nossa igreja como o dia para que a igreja relembre qual é a essência do seu chamado. Porque nós não estamos aqui, queridos, para distribuir cesta básica. Isso aí, existem ONGs muito maiores e melhores do que a nossa, por exemplo, que fazem o assunto muito mais resolvido que a gente faz. Nós não temos todo o tempo da nossa vida para cuidar de cesta básica. Existem ONGs e institutos que cuidam só disso. Será que nós estamos aqui para isso ou para algo muito mais excelente? Pela revelação nós chegamos à conclusão que a coisa é em outra direção. O movimento, o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 12, que é o movimento do corpo de Cristo. Lá ele diz: vós sois membros do corpo. O corpo de Cristo, esse corpo deve estar em movimento. Porque a palavra corpo, passa para mim por favor, Alexandre. A palavra corpo no original é soma. E essa palavra soma, passa para mim por favor. A palavra soma pode significar corpo vivo ou morto. Quando eu vi essa definição no grego, eu cheguei à conclusão do seguinte:
que corpo, às vezes, sem movimento, ainda pode ser um corpo morto. Mas para ser o corpo de Cristo, é um corpo ressurreto, né? Cristo está vivo. Então, o nosso movimento tem que ser um movimento vivo. Então eu cheguei à conclusão que muitas igrejas hoje, no meu contexto, tá? Aqui não, porque todo mundo é uma bênção. Eu cheguei à conclusão que muitas igrejas parecem um corpo, mas não são, não tem sido o corpo de Cristo. Então eu coloquei aí 3 figuras que parecem ser um corpo, mas na verdade não são. Um manequim que parece um corpo. Dependendo da loja, você olha o manequim assim, você leva até um susto, porque parece uma pessoa, né? Viva, olha lá, você leva um susto. Tem a múmia também, que um dia foi um corpo, né? Mas agora está morta. E a famosa marionete. Nós temos muitas igrejas hoje que deixaram de ser o corpo vivo de Cristo para serem igrejas marionetes, múmias e manequins. O que seria uma igreja manequim? Uma igreja manequim é aquela criada para pendurar os modelos da moda. É uma igreja que vive de programas e que muda a cada ano. A cada ano nós temos um slogan, né? É não sei o que para tal, agora não sei o que. Percebe? A igreja manequim é uma igreja controlada pelo dono do estabelecimento. Os donos da igreja fazem o que quiser com ela. Tem algumas igrejas que, se o dono disser pode fazer ou pode não fazer, a coisa não acontece. A igreja manequim são pessoas que vêm ao seu encontro. Quando você vai a uma loja, dependendo do manequim você entra, senão você passa reto. Não é assim? Uma igreja manequim é uma igreja atracional, não é capaz de ir até as pessoas. Uma igreja manequim, a sua atração está na vitrine, ou seja, na fachada do prédio. Ela é facilmente descartável. Igrejas que não oferecem mais os seus atrativos, passou a moda, o manequim é aposentado. Pode ser copiado em qualquer loja. É uma igreja que vive copiando o sucesso da outra. Olha, tem uma igreja bombando ali na cidade tal, vamos fazer igualzinho, mas é o contexto de lá que deu certo. Quem disse que aqui dá? É a igreja manequim. É uma igreja que, se não agrada, procura da loja do lado. Igrejas que vivem dependente do que se apresenta. Então, se há um pregador X, eu prefiro ir no Y, porque na igreja lá é o Y, eu gosto do Y. Eu amo aquele pregador. Mas tem também a igreja múmia. A igreja múmia é aquela que vive pela sua história do passado. É a síndrome do antigamente, sabe? Não, porque no meu tempo a coisa era viva e acontecia. O povo saía para a rua e pregava o evangelho, era um poder. A igreja múmia passou pelo processo de mumificação. Estou falando das minhas realidades lá, tá bom? É uma igreja que sobrevive para os rituais inamovíveis. Para tirar o púlpito do lugar, precisa de um voto da comissão da igreja. Inamovível, não se mexe. Será que isso traz vida? É uma igreja venerada pelo seu povo, é uma igreja venerada pelos irmãos, né? Possuem sarcófagos extremamente luxuosos, valorizam demais, além do limite, a estrutura, o prédio. Não dá vontade nem de sair para pregar o evangelho, né? Porque aqui é uma delícia. A igreja múmia é aquela que o sarcófago é mais valioso do que o personagem. Já viu o sarcófago? Tem diamante, tem pérola, tem não sei o que. Tá? Vale mais do que o coitado que está morto ali. Queridos, a razão da nossa igreja existir são pessoas, não são coisas. Pessoas vão para o céu, coisas vão ficar. O que a ASA faz é cuidar de pessoas. Mas esse chamado é para todos nós, não é para um departamento. Para ser visitada tem que pagar ingresso. Se você for no Egito, por exemplo, você pode visitar ali um sarcófago, mas tem que pagar. Tem algumas igrejas que é assim, né? Não entra qualquer um. Só se tiver naquele estereótipo igreja que a gente conhece.
E qual seria a igreja então? Marionete. Marionete é aquela que foi criada de acordo com o gosto do artista, né? Ou seja, o fundador molda de acordo com o seu gosto. Parece ter vida própria, mas é uma igreja cheia, né? Agenda cheia de atividades, mas sem vida. Facilmente manipulada, marionete. É uma igreja conduzida pela manipulação ou do pastor ou do ancião. Não é o caso daqui. Aqui é a igreja é uma bênção. Geralmente para divertir e entreter a plateia. A igreja que vive por programações, eventos. Mas evento termina, acaba. É usado somente quando tem show. É uma igreja que funciona somente em dias de culto. Não é capaz de ter qualquer outra atividade que abençoe a sua comunidade. A sua atração tem prazo de validade, logo perde a graça, né? O bonequinho é engraçado, mas daqui a pouco fica conhecido e ninguém mais ri das piadas. É uma igreja também que começa bombando, mas depois perde a sua energia. Vocês conheceram esse monumento, né? A Copa do Mundo deixou a igreja ortodoxa russa, a igreja de São Basílio, conhecida mundialmente. Falou em Copa, esse era o cartão postal. Essa estrutura foi criada para ser uma igreja. E o que nós fazemos em igreja? Independente de denominação. Nós cultuamos, nós louvamos e adoramos o Criador. Só que essa igreja de São Basílio, a Catedral de São Basílio, virou, na verdade, um ponto turístico. As pessoas que iam à Rússia, a Moscou, na Praça Vermelha, elas não iriam lá para cultuar, elas iriam para bater uma foto, uma selfie. O que eu quero dizer com isso? Igreja, queridos, não é o que nós fazemos aqui dentro, é o que nós fazemos lá fora. Nós entramos para adorar, mas nós temos que sair para salvar. Senão o que nós fazemos aqui dentro não tem sentido. Nós entramos aqui para celebrar aquilo que Deus tem feito por nós, através de nós e apesar de nós, durante a semana inteira. E nós temos que sair para continuar vivendo a missão de Deus na nossa vida, porque a igreja não tem uma missão. A igreja não tem uma missão. É a missão que tem uma igreja. Queridos, ir à igreja não faz de você um cristão, assim como ir ao McDonald's não faz de você um hambúrguer. Simples assim. Pastor, o que o senhor quer dizer aí? O apóstolo Paulo deixa muito claro qual é o ministério da Ásia, da igreja inteira, do povo de Deus nos últimos dias. Ele nos chama de reconciliadores. 2 Coríntios capítulo 5, versos 19 e 20, se você quiser acompanhar na sua Bíblia, acompanhe. Lá diz assim: tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O ministério que é de Deus, qual é o ministério de Deus? Reconciliar o mundo com Ele mesmo através da cruz. Esse ministério que é dele, Ele transfere para você e para mim. Ele nos chama de reconciliadores, embaixadores. E Ele diz: assim como eu fiz, vocês têm que fazer também. Agora, olha só que privilégio esse de fazer o trabalho que o próprio Deus fez. Entende porque não pode ser uma ação, tem que ser um movimento? Entendeu? Porque mesmo você não participando da equipe da Ásia no papel, você precisa sentir esse chamado a cada dia da semana, porque a igreja não é o que nós fazemos aqui dentro, a igreja é o que nós fazemos lá fora. Nós somos chamados, queridos, nosso movimento é um movimento restauracionista, onde nós restauramos as pessoas com elas mesmas, umas com as outras, com Deus e com a natureza. É o evangelho todo para o ser humano todo, a todos os seres humanos. Olha esse texto aí. Se nos humilhássemos perante Deus e fôssemos bondosos, corteses, compassivos, piedosos, haveria quanto? Centena, uma centena. Quantas pessoas essa igreja, por exemplo, batiza por ano? Não sei, vamos chutar aqui 20 pessoas talvez, 30. Imagine uma centena a mais.
nós vamos ter que abrir uma outra igreja, que não vai caber. Uma centena de conversões à verdade, onde apenas existe hoje o quê? Quantas? Uma. Se fôssemos bondosos, a bondade não está restrita a um departamento da igreja. E Jesus então traz, através do seu ministério, qual é a nossa missão. Eu acho que chegou o momento, queridos, de nós pararmos de copiarmos estratégias humanas. Chegou o momento de nós pararmos de copiar ministérios que aconteceram lá do outro lado do mundo, sabe? Porque parece que tudo que é feito nos Estados Unidos, o Brasil fica, né, querendo copiar. É loja no Brasil com um amigo deles e assim a gente copia também as coisas da igreja. Não, porque bombou lá, aí a gente traz para cá. São métodos que pessoas usadas por Deus, que foram ungidas por Ele, maravilha, não tem nada de errado nisso. Mas nós temos um modelo perfeito, o modelo do próprio Jesus Cristo. Jesus nunca disse assim, ó, convide! Você já viu Jesus falar? O que ele disse? Ide. Ide. E olha o que diz a parábola de Jesus. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então ele virá para reclamá-los como seus. Queridos, o segredo para terminar esse negócio e a gente ir para casa logo não é ficar distribuindo missionário até o fim da vida, embora eu seja um dos defensores do livro missionário. Mas há quantos anos a gente está entregando o livro? 15 anos? 10 anos? Acabou já as variações de esperança, não tem mais, né? Porque a grande esperança, o poder da esperança, a última esperança, daqui a pouco a igreja chega, acabou, né? Tem mais uma coisa que vive com esperança. Lembra aquela vez? Aqui aconteceu também. Não, porque vamos chegar em cada casa, não foi? E finalmente vamos para casa. Vocês fizeram isso aqui? Cada casa da cidade recebendo o livro? Receberam? Por que Cristo não voltou? Não, pastor, então o segredo é pregar na praça. Tem uma praça central aqui na cidade, Atibaia? Pregar lá, pega a Bíblia, olha, o fim está chegando, se arrependam, pecadores. Essa é a solução da igreja? Fazer programas, semana de oração, vigílias, tudo isso faz parte, é importante, não deve parar de ser feito, mas não é o segredo. O segredo, queridos, é transformar a vida de Cristo na sua vida, porque a revelação é muito clara. Quando o caráter de Cristo, muita gente usa esse texto aqui para falar salvação pela soja, né? Os perfeccionistas amam esse texto aí. Não é isso que eu quero dizer. Caráter é estilo de vida. Quando o estilo de vida de Cristo for o estilo de vida da igreja, aí, meu irmão, você participou de um movimento. E aí Cristo volta. Jesus não está esperando que você faça alguma coisa, porque Ele vai voltar, a sua promessa é incondicional. Ele voltará e ponto final. Mas nós podemos apressar um pouco a coisa quando nós entendermos que nós precisamos viver um movimento para esse tempo. A ASA existe com um objetivo: fazer a igreja não esquecer qual é o nosso chamado. E eu termino com esse vídeo. Muitas vezes a gente espera que a mudança venha sempre de outra pessoa, né? O Jornal Nacional veio com essa: o Brasil que eu quero no futuro. Eu não vi ninguém fazendo vídeo dizendo assim: eu quero que eu seja mais honesto, veja menos pornografia, que eu bata menos na minha esposa, ou pare de bater na minha esposa. É sempre o terceiro, né? A culpa do Brasil sempre é da política, é sempre da economia. A culpa da igreja é sempre do ancião, do pastor, do irmão. Nunca sou eu. Olha como que a coisa muda quando você entende que o chamado é individual. Você tem que ser a mudança que você quer enxergar no mundo, meu irmão. Quer enxergar mudança na sua família? Seja mudança ali. Quer enxergar mudança na sua igreja? Quer reavivar a sua igreja? Seja você reavivado. Seja você transformado. No seu trabalho, seja mudança no trabalho. As pessoas copiam exemplos e não teorias. O mundo conhece a nossa teologia. É o povo que não trabalha no sábado, não come carne de porco.
Só que eles querem enxergar em cada um de nós uma verdade que o mundo não tem um chamado para dar. É fazer com que a vida de Cristo seja a sua vida. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho e, se necessário, você abra a sua boca. Quando nós entendemos que fazemos parte do movimento, a pregação do Evangelho extrapola. Nós alcançamos pessoas que a gente não faz nem ideia que foram alcançadas. Pequenas ações realmente mudam a sociedade, o mundo, a família, o trabalho, a igreja. Eu rabisquei esse negócio aí no Facebook. Igreja não é alvenaria, nem bancos enfileirados. Nós reclamamos que o mundo entrou na igreja, mas não nos importamos da igreja não entrar no mundo. Nossa maior necessidade não são de recursos estruturais, disso somos ricos. Necessitamos dos sapatos da relevância com a sola gasta, roupa com a poeira das ruas. O poderoso, vivificador e transformador movimento do corpo de Cristo. Isso é o chamado para você, meu irmão. Louvado seja Deus pela existência da asa da nossa igreja, para não nos esquecermos do nosso chamado real. Que Deus te motive a participar desse movimento, porque se você não fizer parte dele, você vai perder não só o risco, de perder o céu, mas você também perde a essência do ministério de Jesus. Nós só fazemos isso, queridos, porque Jesus era tudo isso. E é nele que nós nos movemos, existimos, e é a base de tudo que nós fazemos. Amém? Amém. Que Deus te abençoe. Que Deus te motive a viver esse ministério. Amém? Nós vamos cantar agora o último hino, Sal da Terra.